Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Felipe, eu estou aqui representando o canal da Juventude Renascer e estamos dando continuidade ao projeto de leitura bíblica sistemática, sabendo que tem sido de grande valia e importância, porque quanto mais conhecemos da palavra de Deus, mais sejamos por ela libertos e transformados. O detalhe que eu gostaria de dizer a você, que você prestasse bem atenção no livro de Sofonias, é um livro bem pequeno, mas que tem conteúdo bem gigantesco para que nós também possamos extrair o melhor daquilo que Deus tem a nos ensinar. Gostaria de convidar você que não nos segue, que passe a nos seguir, que você compartilhe essa mensagem com mais alguém e aguarde a nossa vinheta. Irmãos, Sofonias, na verdade, ele traz uma mensagem de despertamento, trazendo a consciência do dia do Senhor. Sabendo que o dia do Senhor que ele está dizendo não é só a volta de Cristo, mas também um período de reconciliação de Deus com todas as nações. Até as nações que não creram no seu nome, as nações que andaram impiamente, é o dia do Senhor. O dia da revelação da divindade do próprio Deus. Tudo começa, na verdade, quando Sofonias ele começa a anunciar o juízo sobre Judá. Judá está mais para o sul de Jerusalém. E eles agora estavam vivendo um período impiamente. Deus também queria trazer essa reconciliação com esse povo. Acontece então que ele traz essa consciência da importância da busca ao Senhor. E hoje nós vivemos intertido com tantas outras coisas. Você busca sobre as suas objetividades, aquilo que na verdade para você se torna algo prioritário, mas não há nada que está acima da importância de buscarmos ao Senhor. Mateus 6,33 nos ensina: buscai as coisas do alto, buscar primeiramente as coisas de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Não é que você tem que abdicar das suas responsabilidades, mas a necessidade que temos de Deus, ela é gigantesca. O detalhe é que Deus mesmo havia determinado que destruiria todas as nações ímpias, bem como o próprio mundo. Só que acontece que ele teve essa compaixão por meio das mensagens que ele agora inspira a Sofonias para que ele divulgue sobre o povo, para que eles se arrependam. O arrependimento, irmão, é a chave de Deus ele virar-se para a humanidade como uma forma de compaixão. Porque não existe qualquer outra forma de mudança de mentalidade ou de comportamento se esse arrependimento não for na íntegra verdadeiro. Deus, na verdade, ele quer que nós nos arrependamos. O remorso é aquela sensação ruim no momento, mas logo no outro dia ele já me faz retornar para aquela mesma situação, porque eu ainda não tive essa mudança de mentalidade. Mas o que Deus, na verdade, queria não era só uma questão de remorso, ele queria um arrependimento que fazia com que as nações, diferente das propostas que elas recebessem, que Israel, diferente do ambiente que ela fosse inserido, ela guardasse os princípios do Senhor. Eu também coloquei que, na verdade, Sofonias ele viveu na mesma época em que estavam o profeta Naum e Abacuque, ou seja, as mensagens eram, na verdade, contemporâneas. As mensagens tinham muita coisa em comum. Na verdade, o consenso de Deus era trazer a consciência dos povos em que haveria de vir o Messias, que reconciliaria todas as nações, fazendo que todos reconhecessem que ele é o Senhor de todas as coisas. Eu também anotei que, na verdade, Judá era o povo de Deus e, além de tudo, eles não demorariam a enfrentar o juízo de Deus. Por causa de tudo aquilo que eles andavam de forma errônea, eles estavam contra os princípios de Deus e por causa dessas ações, eles colheriam o juízo de Deus. Deus não trata como inocente aquele que é culpado. Deus ele é justo e reto. Por haverem se desviado do Senhor para adorar outros deuses e por ter dedicado a violência, a corrupção e a traição. Uma das coisas que acontecia no período de Sofonias, que acontece no dia de hoje, é que essas pessoas, para buscarem o consenso de estarem tranquilos quanto ao dia de amanhã, eles consultavam horóscopo, buscavam adivinhações por meio de astrologia, e isso era de forma totalmente contrária aos princípios de Deus. Isso é considerado como magia negra, bruxaria, princípios que não estão coligados com aquilo que Deus ele quer que nós pratiquemos. Hoje vivemos um período de crise espiritual, onde as pessoas estão querendo saber sobre o dia de amanhã, buscando meios que não são princípios da palavra de Deus. Deus é aquele que tem controle sobre todas as etapas das nossas vidas. Ele nos conhece desde o nascer do ventre até o dia em que nós seremos chamados novamente para a sua glória. E só Ele tem conhecimento real, verídico das nossas vidas e dos nossos próprios sábios. Eu coloquei uma observação. Deus não tolera aqueles que, embora se identificam como seus servos, participem de coisas pagãs e imorais.
É por isso que Deus nos chama para que nós sejamos santos. E santo não é a questão de usar um auréola na cabeça e de certa forma se sentir autossuficiente. O santo é aquele que é separado dos princípios malignos, daquele que não está abdicado naquilo que está diante das coisas que Deus não tolera. E João, em 1 João, a sua carta, ele nos dá um conselho: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como adorar a Deus, estar apegado, ser discipulado, ser ordenado pelos princípios mundanos. O detalhe é que eles tinham uma ideia muito deísta. Eles criam que Deus, sendo Deus, ele não estava coparticipativo com as ações humanas, que havia coisas do cotidiano humano que Deus não participava. Ou seja, Deus não me faria sentir o peso das minhas escolhas erradas por ele ser Deus. Ele não me condenaria pelo meu pecado. E que na verdade eles entenderão que isso não é verdade no dia do juízo, quando ele tratará de forma bem condolente com aqueles que não guardaram a sua palavra. Deus, na verdade, ele recompensará os que os buscam, mas ele destruirá os ímpios, aqueles que não fizeram caso da sua mensagem, aqueles que não tiveram consciência de arrependimento, e aqueles que não buscaram ao Senhor. Na verdade, o profeta, ele oferecia esperança aos que se haviam voltar para o Senhor. Ou seja, a esperança, ela acontece quando verdadeiramente nós manifestamos diante de Deus o arrependimento verdadeiro. Os fiéis deveriam buscar a Deus em 3 coisas se quisessem experimentar a sua bênção. Primeiramente, buscar ao próprio Deus, reconhecê-lo, entender a grandiosidade daquilo que ele é. Isso a gente também aprende quando Oséias, na verdade, ele diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque foi ele que nos despedaçou e nos sarará. Foi ele que fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Aí ele diz uma coisa importante: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois buscar a sua justiça, e depois de buscar a sua justiça, buscar a humildade. Esses são princípios do próprio Deus. Quanto mais com ele nós estamos, mais com ele nos tornamos parecidos. Acontece então que logo após essa advertência às outras nações vizinhas, Deus traria um grande juízo e as destruiria. Agora também Sofonias, ele traz essa mensagem voltada para o povo de Judá, que agora também estavam opostos daquilo que Deus queria que eles estivessem. E Deus agora queria trazer esse conceito: eles deveriam se arrepender de uma forma verdadeira, deveriam abandonar a idolatria, a mentira, a corrupção, a questão de buscar conhecer os dias vindouros, sendo que Deus mesmo não os havia manifestado. E na verdade, Deus também queria trazer o consenso em que um dia todas as nações se reconciliarão com Deus e entenderão que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas. Vivemos em um mundo onde os valores estão invertidos, onde o certo, na verdade, é errado, onde o errado é certo, mas indiferente do sistema do mundo, nós devemos guardar os princípios que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então compartilhe essa mensagem com mais alguém, seja como Sofonias, seja contemporâneo, guarde os princípios de Deus indiferente do sistema corrupto que você está vivendo. Deus chamou para ser luz, e nós devemos ser como a perfeita aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que Deus te use com a maior proporção e potencialidade do poder do Evangelho, que liberta, transforma e traz claridade para o ambiente de trevas. Que Deus continue te abençoando, compartilhe essa mensagem com mais alguém, que Deus te fortaleça por meio dessa lição, em nome de Jesus.